Bom, bora lá. Vamos nessa. Quem é aluno do curso de Dev já sabe o tema que a gente fez hoje, a nossa primeira live exclusiva com os alunos da turma de Dev. Então, Leonardo, que é um dos alunos, já sabe qual é o tema de hoje. Então vamos lá, hoje é a nossa live 149 e o tema que a gente vai trazer para vocês hoje são os operadores lógicos do JavaScript. Na verdade, alguns deles se assemelham muito aos operadores lógicos do Apex, então é um mix dos dois, tá? Tem algumas exceções, mas a gente vai explicar exatamente quais são essas exceções, porque primeiro eu queria começar até com uma diferença delas. O Apex é uma linguagem tipada, ou seja, você obrigatoriamente tem que definir o tipo do dado que você está criando. Ou seja, se você é uma string, você tem que colocar string na frente. String, variável, valor. Se é um inteiro, integer, variável, valor. Se é um object, variável, valor, e assim por diante. Boolean, Já o JavaScript, ele é uma variável, ele é uma linguagem não tipada. Ou seja, tanto faz o tipo. Você pode fazer var x igual a 1 e depois fazer x igual a teste, com aspas simples. E você vai ter simplesmente um texto. Embora você tenha alguns artefatos de conversão, de tipagem propriamente dito, tá? Sim. Dentro do JavaScript. Mas não o JavaScript não é tipado, mas tem alguns tipos que você precisa fazer a conversão. Então, o padrão dele, que ele vai aceitar sem você precisar fazer nenhuma conversão, é texto, número. Acho que o array você tem que fazer meio que uma conversãozinha para poder usar. Mas no principal mesmo é texto e número. Então, como o Fernando falou, se a gente estiver passando, por exemplo, um campo do tipo data, a gente vai passar ele entre aspas simples para simbolizar o texto. Se a gente colocar uma data número, barra, provavelmente ele não vai, essa variável vai ficar, essa variável não vai ser lida, né? Então, meu tripé aqui. Exatamente. Bom, vamos lá então, tendo em mente essa diferença, né, de linguagem tipada e linguagem não tipada, vai servir para os próximos. O primeiro dos operadores que a gente tem é o operador lógico e ou em algumas linguagens and e or. Porque em algumas linguagens, quando a gente trabalha com banco de dados, na maioria dos bancos de dados, não são todos, mas a grande maioria, que são, pelo menos os que são relacionados ao ENSE, que é o caso do SQL Server, Firebird, e o próprio banco do Salesforce, que a gente faz consultas SOQL e SQL, SOSL, desculpa, eles usam o AND e o OR. A palavra mesmo, AND, a palavra OR, tá? Mas no código, a gente não utiliza isso, nem em JavaScript, nem em Apex. O que a gente usa no código? A gente usa para o operador AND o E comercial e para o operador OR a gente usa o pipe. E aí tem uma dúvida que surge muito na cabeça de quem começa a desenvolver, que é, por que raios eu tenho que colocar 2 E comercial e 2 OUs? Por que não pode ser só um? Na verdade, ele pode ser só um. Você pode colocar só um E comercial e pode colocar só um OU. A diferença entre você usar um ou 2 é como que ele vai seguir com a próxima validação. Então, se você tem uma validação que você quer saber se o primeiro valor é verdadeiro e o segundo valor é verdadeiro, se o primeiro valor for falso, ele já nem testa o segundo. Porque você colocou 2 E comercial, E. Agora, se você colocar somente um, ele vai testar o segundo, mesmo o primeiro sendo falso. Sim. Voltando um pouco assim,
O objetivo do AND/OR é você, ou no banco, se a gente está falando de banco de dados, restringir o valor que você está trazendo, ou se a gente está falando no Apex ou no JavaScript, a gente está tentando fazer uma pergunta, vamos colocar desse jeito. Ou a gente está tentando, enfim, trazer um valor de verdadeiro ou falso, que acaba voltando a ser uma pergunta. Então vamos supor aqui que a gente está comparando se a banana é igual à maçã. Se a gente estiver usando o operador lógico e, como o Fernando falou, se um dos dois for falso, a resposta é falso, porque os dois precisam ser verdadeiros para retornar verdadeiro. Então a pergunta é, a banana e a maçã são iguais a alguma outra coisa? Se uma delas não for, a resposta já é não, não é. Agora, se a gente colocar um ou, a gente está fazendo uma pergunta que, assim, se qualquer uma delas tiver se alguma delas for igual a alguma coisa, já retorna verdadeiro. Então, aí, essa é a diferença básica, né, de AND/OR. Se uma das duas perguntas for verdadeiro, retorna verdadeiro. E no E, se uma das duas for falso, retorna falso. E a diferença é quando você usa 2 ou usa 1, tanto para o AND quanto para o OR, é que se você usar somente um, ele vai testar todos os valores da sua condição. Uhum. No caso do AND, quando a gente tem um falso, tudo é falso, né? Mas se for com um E só, ele vai testar todos, mesmo ele já sabendo que o resultado vai ser falso. No caso do OR, se um for true, ele vai continuar testando os próximos, mesmo sabendo que o resultado já é true. Porque true e falso no OR é true. Mas ele vai continuar evaluando, mesmo que ele saiba que é falso, falso, falso. Tá? Aí você pode perguntar, mas Fernando, por que Katsu eu vou precisar colocar então um ou só um pipe ou só um in? Sendo que é muito mais garantido para a minha lógica que eu tenha 2. Porque, dado o cenário, existem casos em que você pode fazer com que essa validação, com que o valor que você quer comparar entre um e outro, ele venha de uma função. Ou seja, a função vai fazer um processamento e te devolver a resposta true ou falso. Mas você precisa que ele passe por essa função, independente de ser true ou falso. Nesses cenários onde você precisa que ele passe por essa função, é que você vai utilizar esse único comparador e o OR. Uhum. Depois a gente tem um outro caso, que é o comparador de igual. Aí é algo que a gente só aplica para o JavaScript por ser algo não tipado. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Também no JavaScript e no Apex, a gente usa 2 iguais para comparar, e não um. Se a gente usar somente um igual, é atribuição, ou seja, eu estou falando que essa variável é igual a banana. Então, essa variável passa a ser banana. Se eu usar variável igual a banana, eu estou comparando. Eu quero saber se isso é verdadeiro. E essa expressão vai me retornar um true ou falso. Tá? E se eu tenho uma variável e eu não sei, eu não quero levar em consideração o tipo dela, ou seja... Isso no JavaScript já... no mundo JavaScript isso, tá, gente? No mundo Apex não tem 3 iguais. Mas no JavaScript, a gente tem a opção de usar 2 iguais ou 3 iguais para comparação. E qual que é a diferença entre você usar 2 iguais e 3 iguais para comparação? No JavaScript, deixar bem claro. Se você colocar 3 no Apex, você vai tomar um erro e não vai conseguir salvar seu código. No JavaScript, quando você compara com 3 iguais, e é fortemente recomendado que você faça com 3 iguais, você compara também o tipo do dado. Por que o tipo do dado? Porque quando você tem, por exemplo, o valor 0 em uma variável, 0 pode ser falso. Quando você tem, por exemplo, uma variável com valor undefined é falso. E se eu quero comparar se um valor é falso, ou seja, a minha variável ela é igual a essa variável, só que essa minha variável à esquerda ela é falso, um booleano falso. Essa minha variável da direita ela é undefined. Se eu comparar
falso igual a undefined, ele vai me retornar true. Se eu comparar falso com 3 iguais undefined, ele vai me retornar falso. Porque o tipo de dado é diferente. Undefined, falso igual a 0, ele vai me tornar falso. Porque o tipo de dado é diferente. Sim. Tá? E o mais estranho, o mais louco é quando você faz, por exemplo, falso igual, aspas simples, escreve falso, fecha aspas simples. E aí ele vai falar que é verdadeiro. Porque, como não é tipado, se ele receber um texto escrito true ou falso, ele vai comparar os dois e pode considerar igual. Sim. Tá? Então, quando você quer garantir que o que você está comparando é exatamente o mesmo tipo, você usa 3 iguais. Dependendo do editor de código que você usa, o fato de você colocar, por exemplo, no VS Code, vou dar um exemplo que a gente mais usa. VS Code, a gente tem um plugin que é o ESLint, que ele faz uma série de verificações para verificar se o seu código está escrito da melhor forma possível. Uma das coisas que ele vai bater em você é justamente isso. Ele falou, cara, por que você está comparando igual ao invés de igual? Sim. Eu acho que aí bate a dúvida, mas você explicou já. No próximo tema é o porquê a gente não usa um igual só. É justamente por isso. Quando a gente usa um igual só, a gente está assumindo um valor para a nossa variável. E quando a gente está comparando, que é exatamente o que a gente está falando aqui, a gente tem que usar mais de um igual. E aí ele já vai entender que é uma pergunta e que você precisa retornar um valor true ou falso. Então, aí a gente tem o mesmo caso, né, do igual e do igual, a gente tem o da comparação negando. Ou seja, esse é diferente desse. E aí, o que faz ele ser diferente é a exclamação. Então, eu começo com exclamação. Exclamação, igual. Exclamação, igual é diferente, mas independente se os tipos são iguais. Exclamação, igual, os tipos têm que ser iguais. Se os tipos não forem iguais, ele vai retornar como falso e sua lógica pode quebrar. Né? Embora a negação recomendado seja igual. A negação, ela é igual. Independente da pergunta que você faça, a negação ela vai inverter a ordem. Porque qualquer pergunta que a gente faça no código, a gente só tem duas respostas. A gente não tem um meio termo. Ou a gente tem true, ou a gente tem false. Então, não tem como você perguntar uma coisa e ele dar um meio termo ali, talvez. Isso não existe. A menos que a gente estivesse falando de computação quântica, que não é o caso aqui. Que não é o caso, Em computação quântica a gente teria 0, 1 ou 0 e 1, mas não é esse o caso. Então, no caso da nossa programação de JavaScript e Apex, toda pergunta vai retornar ou true ou falso. Tá? Sim. Depois a gente tem um outro comparador também, que é o menor. Esses eles são iguais às duas linguagens e seguem o que basicamente na maioria das linguagens faz, que é o sinal de menor mesmo. Então, quando você compara se um valor é menor que o outro. E por incrível que pareça, você pode comparar se vários valores são menores que o outro. Você pode comparar se um texto é menor que o outro. E isso é muito usado quando você quer ordenar um texto. Você pode comparar número, você pode comparar data. No JavaScript, ele tem um tratamento diferente. Por quê? Porque, em suma, ele é uma string que converte em um tempo. Tá? O que é um tempo? Ele converte em time, que é, na verdade, a quantidade de segundos desde o dia 1 de 1 de 1970. Então, quando você quer comparar se uma data é menor que outra, geralmente você pega o valor da variável data com o getTime e compara com o getTime da outra. E aí você vai ter dois números e você faz a comparação de menor a maior. A data atual sempre vai ser maior, né? Exatamente. E a gente uma coisa legal de falar do menor maior é que a gente consegue também usar o igual nesse caso. Então, a gente consegue também aumentar a pergunta e restringir mais. Então, se ele é maior, igual, então a gente está perguntando se ele é ou maior ou igual, sem usar o ou, né? A gente está pegando todos os valores que tá aumentando ali o nosso target, né?
Se a gente colocar só o maior, ele vai pegar do valor que você está colocando para cima. Se você colocar um igual, ele vai assumir, pegar o valor ali, vamos supor que a gente esteja comparando 5 maior que 6, aí a gente consegue, ele vai pegar do 5 para cima, então ele vai começar do 6. Se a gente colocar um igual, ele vai começar do 5. Então isso também faz diferença. Ele faz diferença, e principalmente quando a gente tem, por exemplo, um for de i, que a gente chama, né? Porque o for, quando a gente tem for, a gente declara uma variável, let i igual a 0, ou seja, ela tem um inicializador, em seguida é a condição de parada. A gente fala que i é menor que o tamanho da minha lista. Né? Se eu começar do 1, eu vou falar se i é menor ou igual ao tamanho da minha lista. Então, isso pode mudar se você usar o menor ou menor ou igual, dependendo do seu critério. Ou se você estiver fazendo de trás para frente, né, o seu for, você vai fazer se i é maior e igual, não menor e igual. Sim. Enquanto ele for maior ou igual, ele vai fazendo o seu for. O legal é que o for também, se a gente parar para pensar, ele é uma pergunta também. Porque o cara ele está fazendo um loop, ele vai bater lá em cima e vai falar, é verdade ou falso? Ah, não, ainda é falso. Ele faz de novo. Verdadeiro ou falso? Falso, faz de novo. Quando ele dá a verdade, acabam internamente fazendo isso, tá? Mesmo quando você fala while, sim, while você tem que ser sempre uma condição de parada, embora dentro do seu while você possa dar um break e sair fora. O mesmo pro for. Você pode estar percorrendo um for, e mesmo sem ter chegado no fim da lista, ou seja, eu estou percorrendo uma lista de 10 elementos, mas eu estou no terceiro e já encontrei o que eu procurava. Eu posso dar um break e sair fora do meu for. Agora, quando eu tenho um for que ele é um for de iteração, ou seja, eu faço um for eu faço for variável valor, for de i, aí eu coloco in uma coleção. Internamente, o que o compilador faz é gerar um for de números para você. Tá? Então, internamente, ele está fazendo o mesmo for. Então, não tem como falar assim, mas é mais performático ou menos performático. Por baixo dos panos é a mesma coisa. Tá? Ele vai fazer a comparação com menor, igual, e etc. O próximo é negação, que a gente falou. Então, a negação ela é uma exclamação. Sempre que você tiver um operador lógico, se você colocar uma negação, então você está invertendo os valores ali das coisas. Então, como o Fernando falou, exclamação igual a igual é diferente, então não é igual. E a gente tem a negação da negação, que a gente usa também para os casos que o Fernando falou. Então, quando a gente coloca, isso em casos bem específicos, mas quando a gente está com um valor falso e um undefined, se a gente negar o valor undefined, a gente tem que negar ele 2 vezes para que ele retorne falso. Porque se a gente negar ele uma vez, ele vai ser true, né? Vai ser true. Se a gente, então, o undefined não é o antônimo de true. Para que a gente tenha um antônimo de true, a gente tem que negar ele 2 vezes. E aí o true vai virar falso. Você pega o undefined, que é um falso, vamos dizer assim. Exatamente, Você pega o undefined, transforma ele em verdadeiro. Então o seu undefined vai virar verdadeiro. E depois você nega isso de novo e ele vai virar um falso. E aí você pode fazer um igual, comparando com o tipo, porque ele vai bater 100%. Então, há casos quando a gente quer garantir que o tipo, ou numa atribuição, um exemplo clássico é quando você quer passar uma variável para o Apex. Para o Apex, se você passar undefined, você vai ter um erro. Né? Porque ele espera true ou falso. Ele é um booleano, ele é tipado. Então, para você conseguir passar isso para o Apex, true ou falso, você tem que respeitar o tipo. E você não pode pegar uma variável que é undefined e querer passar como falso. Nesse caso, você nega 2 vezes, que aí você transforma o falso em verdadeiro, o verdadeiro em falso de novo. E se ela fosse verdadeira, se ela não fosse undefined, o que aconteceria? Supondo que você tivesse um texto, um string, sei lá, por exemplo, escrito true. Você negasse, ela ia virar falsa. Se você negasse de novo, ela ia continuar sendo true. Então, se o valor for verdadeiro, você negando 2 vezes, ela vai continuar sendo verdadeira. E se o valor for falso, mesmo que seja um falso, se você negar 2 vezes, ele vai virar um falso de verdade.
Você garante um booleano aí. Exato. E por último, é algo que eu vejo muito para quem está começando a escrever código e eu acho que melhora muito a qualidade do código, é você usar a negação na verificação de valores. É muito comum alguém fazer uma expressão, mas ela quer garantir, por exemplo, que não seja undefined, ou seja, que exista valor naquela variável. Sim. Como que o programador geralmente faz? If variável exclamação igual undefined. Ou seja, se a minha variável é diferente de undefined, faça alguma coisa. Ou então pior, né? If variável igual undefined, faça alguma coisa. Né? Ou até casos de ser variável diferente de defined, variável diferente de nulo e variável diferente de falso. Então, basicamente, quando a gente trabalha com JavaScript, por ele não ser tipado, o fato de você negar alguma coisa, você já transforma ela em verdadeiro. Então, quando você quer saber se uma variável ela é diferente de undefined, de nulo, ou se tem valor, você simplesmente nega ela antes da sua comparação. Então, ficaria if, abre parênteses, a negação, que é a exclamação, e a sua variável. Você não precisa colocar se ela é diferente de undefined. Porque você negando, você já está convertendo ela para um falso true ou um falso, tirando ela de ser um falso true ou um falso falso, e você tem, então, a sua condição. Em suma, é a mesma coisa, é o mesmo resultado. Só que é a mesma coisa, o mesmo resultado, com um trecho de código limpo. Porque quanto menos código tem, mais limpo fica o seu código. Mais fácil de entender fica o seu código. Sim. Então, para algumas coisas, eu prezo por menos. Isso é um exemplo. Não faz sentido eu comparar se alguma coisa é undefined, sendo que eu posso simplesmente negar a variável e ter o mesmo resultado. Mas eu não abro mão de colocar chaves, por exemplo, mesmo que seja um if e embaixo eu tenho uma chamada de um método ou uma atribuição específica. Por quê? Porque eu acho que, em linhas gerais, a gente sempre escreve códigos para humanos. Né? A Salesforce, quando ela gospe o seu LWC na tela, aquilo não é um código para humano. Aquele código ele foi compactado de forma a ser o menor código possível para trafegar pela internet e chegar no seu navegador, ele conseguir entender, conseguir executar o que tem que executar, mas ele eliminou tudo o que não era necessário. Então, quando você vai olhar o seu código-fonte no navegador, às vezes você não consegue nem entender como que fica a coisa, porque estruturado, ele está tirando tanta coisa, mudando a ordem das coisas, que se você fosse escrever aquele código daquele jeito, ia ser difícil para você dar manutenção. Porque é um código, como eles chamam, de minificado. Uhum. Mas a gente escreve código para humanos, porque são os humanos que vão corrigir os bugs que a gente escreve. Então eu vejo que faz todo sentido a gente sempre colocar chaves, mesmo que seja somente uma expressão. Porque assim você sabe, ele fica claro que onde começa e onde termina alguma coisa. Exatamente. Hoje pode não fazer diferença para você, mas amanhã, quando você for mexer naquele código, você bate o olho, já sabe, já entende o que está acontecendo. Sabe onde começa, sabe onde termina, né? Exato. Ou para outra pessoa que está começando, ela vai chegar, ela vai saber onde começa e onde termina. Então, às vezes, não é uma chave que vai falar, nossa, escrevi menos código. Não é. Sim. Tem outros benefícios aí para isso. Sim. Só um último ponto, que até um pouco além, é que no LWC a gente consegue também aproveitar essa dica da negação da sua variável. Você consegue também fazer isso com os métodos get. Então, no get você consegue retornar se a sua função, se alguma função sua tem valor. Então, vamos supor aqui que a gente tem duas variáveis track, e a gente quer comparar se as duas forem verdadeiras, a gente vai fazer alguma coisa em outra função. Então a gente vai fazer um get, vai colocar a negação das duas ali, um condicionador de e, então se negado variável abacaxi e negado variável banana, se as duas tiverem valor, o nosso get vai retornar um valor, então ele vai ser true, e a gente consegue usar esse get
em um if, como o Fernando falou. If, exclamação, esse get tiver valor, você faz alguma coisa. Então, você consegue já ir além, implementar mais coisas aí. Se você entender esse conceito. Então, só para complementar esse gancho aí de LWC, Boa. LWC é um assunto que a gente gosta muito, usa muito, então sempre vem relações com isso. Quando a gente compara a forma como a gente fazia uma comparação dentro do Aura, a gente tinha que escrever uma expressão. A gente tinha que falar, isso é igual a isso é igual a isso é igual a isso. Já dentro do Light Web Component, a gente não tem expressão nenhuma dentro do HTML. Para isso a gente tem o template if true, if false. Né? E o if true e false sempre espera ou uma API, ou um track, ou uma variável, ou um método get. Ou uma função get, desculpa. E para isso, quando você tem algo complexo, que era muito comum a gente fazer no Aura, de colocar isso, mostra esse trecho, do contrário, mostra esse, a gente faz hoje dentro das funções get. Então, eu crio uma função get que faz toda essa comparação, o Arthur falou, nega isso, e isso, ou isso, e aquele outro, e retorna um true falso. E aí eu posso comparar no meu if true se aquilo é verdadeiro, ou if false se aquilo é falso. Direto. Isso aí. Beleza, pessoal? A gente se estendeu um pouquinho, mas eu acho que faz parte do uso. Exatamente o que a gente está falando aqui é justamente onde você vai aplicar o uso dele. Né? Onde você mais vai fazer uso dos operadores são para comparações do que você vai exibir na tela, do que você não vai exibir. E lógica como um todo. Porque eu acho que a programação, acho que é impossível você escrever um trecho de código e não colocar um if, um else. Você vai ter uma comparação. Porque no final das contas, é isso que é a computação. Ela é 0 e 1. Então, não tem como você escrever um trecho que não vai chegar no resultado final. Como sendo 0 e 1, verdadeiro ou falso. Na maioria das vezes, ou se não na grande maioria dos códigos, você vai se deparar com operadores. E amanhã, se você encontrar um código que tem somente um i comercial e depois seguido de um outro que tem 2, você não vai ficar confuso. Porque você aprendeu com a gente a diferença deles. Beleza? Show de bola. Um forte abraço, pessoal. A gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Abraço.